Pessoal, mais uma vez a gente vai trabalhar aqui com a nossa plataforma online, né? A gente vai ver como é que continuamos procedendo com a questão da criação de documentos e de arquivos compartilhados, certo? A gente já está inserido, né, dentro da plataforma do Google Classroom, a gente já conhece alguns instrumentos, algumas coisas para fazer dentro dele, e hoje a gente vai retomar dentro de um dos aplicativos que é o Google Documentos. Para a gente fazer isso, claro, a gente precisa estar logado, né, na nossa conta, de preferência no nosso e-mail institucional. Aqui já estou na minha conta institucional. Quando a gente clica aqui, né, nessa aba de aplicativos, né, do Google Apps ou Gaps, a gente já vai encontrar uma lista de alguns aplicativos que podem ser utilizados aqui dentro da plataforma Google, né? O próprio Google Sala de Aula, que é o que a gente mais está utilizando, o nosso Documentos, o Planilhas e o Apresentações, e o próprio Meet, que é o que a gente está utilizando bastante para as nossas videoaulas. A gente pode fazer esse procedimento de duas formas. Você pode fazer de uma forma mais direta, se você estiver com pressa, vai fazer um documento ali de forma avulsa, já pode clicar diretamente aqui no Documentos, mas para fazer uma coisa mais organizada e a gente saber onde é que a gente está guardando o arquivo, tudo, a gente vai entrar novamente no Google Drive. Então, nós vamos acessar o Drive. Lembra que nas aulas passadas já foi pedido para vocês aí para criarem as pastas, né? Então, a gente já entrou dentro do Google Drive. Nós temos aqui o nosso sistema de pastas, né? E dentro do nosso sistema de pastas, nós já criamos aquilo que a gente vai utilizar, né, para dentro da nossa aula, tá bom? Então, para a gente dar continuidade, caso você não tenha, a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós vamos criar um sistema de pastas para a gente ir organizando os nossos documentos. Então, caso você não tenha criado ainda, nós vamos fazer isso, tá bom? Então, deixa eu só criar aqui uma pasta para mim. Você pode criar uma nova pasta, colocar dentro dessa pasta o nome Eletiva. Nós vamos abrir essa pasta. Vocês vão fazer o mesmo procedimento, tá bom? Então, como é que eu vou fazer para criar uma pasta? Você pode ir com o botão direito do mouse, vai aparecer esse menu, ok? Então, você vai em nova pasta, ou você pode vir aqui no botão novo e também vai ter a opção pasta. Então, vem aqui, nova pasta. Nós vamos colocar os nomes aqui para textos. Uma nova pasta com o nome Slides. O procedimento é sempre o mesmo, tá? Botão direito, nova pasta, imagens. Botão direito, nova pasta, planilhas. Botão direito, nova pasta, formulários. Então é interessante que a gente tenha aí pelo menos essas 5 pastas criadas, tá bom? Aí você vai fazer dentro da sua pasta lá no Drive, todo mundo tem acesso ao Drive, né? Todos nós estamos com a conta institucional, então a gente tem acesso ao Google Drive. Então criou a pasta, dentro da sua pasta você vai criar essas 5 pastas, formulários, imagens, planilhas, slides e textos. Agora nós vamos personalizar essas pastas para que fique mais fácil da gente encontrar, da gente organizar. O formulários, ó, quando nós vemos aqui, você vai ver aqui, ó, o documentos é azul, a planilha é verde, o slide é amarelo, o formulário é lilás. Então nós vamos usar essas cores, tá bom? Então como é que eu faço? Em cima da pasta criada, você vai clicar com o botão direito, vai vir no menu alterar a cor, vai colocar lá na cor que seja semelhante ao que nós queremos. Então vem aqui formulários, as planilhas são verdes, vou colocar aqui esse segundo que é o mais próximo,
Os slides são amarelos e os textos são azuis. Então, imagens, você pode colocar aqui uma cor que seja mais neutra, você escolhe algum deles aí que não seja semelhante, tá bom? Posso colocar aqui vermelho, para não ficar próximo junto dos outros aplicativos. Nós vamos abrir a pasta textos. Para isso você vai clicar 2 vezes. Se você estiver utilizando o seu smartphone, basta você clicar em cima, né? Ele vai abrir. Dentro da aba textos, nós vamos criar um novo documento. Então, venho aqui. Vai aparecer novo documento Google, se você vier no mouse com o botão direito. Ou você pode vir aqui no botão novo, documentos Google. Ele já vai abrir o arquivo. Aí você lembra sempre que o arquivo ele nunca vai vir nomeado. Tá? Sempre que você criar um documento novo, é necessário que você o nomeie, que você coloque qual é o assunto, né, do que é que se trata, tá bom? Então vou colocar nesse arquivo aqui, teste de formatação. Nós vamos ver aqui algumas dicas sobre formatação de texto. Você vai ver aqui que ele já está salvando, pronto, já está salvo dentro do meu Drive. Lembra que dentro do Drive não tem, né, você não vai encontrar aqui arquivo salvar. Isso porque como nós estamos trabalhando na plataforma na nuvem, tudo que você realiza, tudo que você faz automaticamente já está salvo dentro da sua pasta no Google Drive. Como a gente está aqui dentro de uma pasta, vê aqui, ó, ele já está na minha pasta texto, a pasta que nós criamos. Ó, o arquivo já está aqui dentro, já está salvo. Tudo que eu fizer aqui daqui por diante, ele já vai salvar automaticamente. Vamos nos familiarizar aqui com algumas coisas do chamado menu. O menu, gente, quando vocês ouvirem alguma aula, alguma coisa falar menu, o menu é essa aba que nós temos aqui, essa linha formada por palavras. Então, eu tenho menu arquivo, menu editar, ver, inserir, formatar, ferramentas e complementos. O meu menu principal é o menu arquivo. Isso porque dentro dele é onde eu vou compartilhar meus arquivos. Embora bem aqui do meu lado direito eu também tenha o botão compartilhar, mas eu posso fazer isso diretamente aqui. Eu vou criar novos documentos, eu posso abrir um documento que já exista, no caso ele vai pegar dentro da minha pasta, né? Vai procurar dentro da minha pasta no Drive, fazer uma cópia, que é uma função muito interessante, muito importante, principalmente para você que é aluno, ou você que está fazendo um documento, um texto que não pode ser modificado ou apagado. Então é interessante, a gente vai ver mais à frente essa função de fazer uma cópia, né? O e-mail, para mandar diretamente o arquivo para alguém, fazer download, que também é uma função muito importante, né? Às vezes a pessoa quer salvar no pendrive, não sabe como é que faz, né? Ou como é que vai guardar dentro do seu celular ou guardar no seu computador. É nesse menu aqui, menu arquivo, fazer download. No menu arquivo, fazer download, a gente tem aqui alguns formatos de texto. Ó. A gente tem o Microsoft Word, o DocX, que é o mais conhecido, né, o mais popular. Mas se você está utilizando principalmente smartphones ou se você usa computadores em repartições públicas, sobretudo que venham com Linux, e você utiliza um programa chamado LibreOffice, é mais aconselhável que você use esse formato aqui, formato Open Document, que é o formato ODT. Você pode também usar o formato RTF, né? Então, qual é a diferença aqui? É a questão de formatação. Algumas vezes, se você salva o documento como arquivo docx, né, para Microsoft Word, quando você vai abrir no formato ODT, a formatação pode se desconfigurar um pouco, né? Pode mudar a questão da fonte, o espaçamento e acaba gerando alguma confusão. Você vai usar essas 3 opções aqui se você ainda tiver a intenção de editar o texto. Se você vai ter a intenção de inserir mais algumas palavras, modificar alguma coisa, você pode salvar em um desses 3 formatos, que vai te permitir editar o texto novamente.
Se não te interessa mais editar o texto, se já está tudo pronto e você só quer mandar para alguém, aí você pode fazer o download aqui no formato PDF. Tá? Então é importante que você tenha, claro, dentro do seu smartphone, um aplicativo, né, que possa abrir esse formato aqui. Tá bom? Para isso você pode ir na loja, né, no seu smartphone, nas buscas, abrir lá a PDF. O mais conhecido é o Adobe Acrobat. Você pode ir lá no seu sistema de busca, colocar o Acrobat Reader. Tá? Então é esse símbolozinho dele aqui, ó, é o mais conhecido, certo? Para o computador também eu posso te sugerir o Primo PDF. Tá? Também é um programinha mais leve que também serve para abrir programas de PDF. Tá? Se você estiver utilizando também no computador, tem outro também que eu gosto muito de usar, que é o Foxit. Foxit Reader. Também tem esse nome aqui, você pode encontrar ele dentro desse site, você vai digitar essas palavras aí, ó, Foxit, ele vai aparecer lá para você. Eu acho ele mais interessante, né, desses três que eu te apresentei, o Foxit, para você usar no computador, porque ele tem mais ferramentas para edição. O Adobe, o Reader, né, na versão gratuita, ele não te permite fazer tantas edições. O Foxit, ele te permite fazer edição, ele pode marcar texto, adicionar texto, você pode adicionar figuras geométricas, enfim, né, para destacar e fazer as edições no texto. Os outros não te permitem, né? Então fica aí a sua escolha. Se você quiser só para leitura, né? Mas assim, entre os três, eu pessoalmente eu gosto mais do Foxit. Né? Eu gosto mais dele, tá? Mas aí fica a seu critério, né? Você pode instalar, testar, pode ver também no seu smartphone, né? Para smartphone, no caso, o Adobe, eu acho ele mais útil. Ele já vem com mais ferramentas do que esse aqui. Tá? Então, para o PC, para o computador, eu te aconselho o Foxit. Se você estiver usando no seu smartphone, eu te aconselho a instalar o aplicativo do Adobe, tá bom? Ele tem mais funcionalidades, é interessante, né? Como muda só por causa da plataforma. Então, voltando para cá, né? Então você tem o fazer download, o texto de formatação vai formar no formato TXT. Eu não te aconselho a baixar nessa forma, o texto vai ficar todo desconfigurado, praticamente uma linha reta com o seu texto. O página da web, que é a mesma página, só que no formato HTML, e uma publicação EPUB, que a gente nem usa muito. Tá? Então a gente vai utilizar sempre uma dessas quatro opções aqui. Tá bom? Então eu te aconselho em relação a texto, ou você bota o DocX, se você sabe que vai ser aberto dentro do Microsoft Word. Se você não tem certeza, salva como ODT, porque o Microsoft Word abre esse tipo de arquivo ODT, ou você salva como PDF se você não quiser mais que ele seja editado. Beleza? Então é o que a gente tem para ver aqui no menu Arquivo. Dentro da nossa segunda aba aqui, nós temos a nossa aba de ferramentas de edição. Então, eu tenho para digitar ou desfazer algum texto, tem essas duas setas aqui, gente. Sempre que você põe o dedo em cima ou passa o mouse, ele vai apresentar a função, ó. Tá vendo só? Eu passei o mouse aqui, ó, desfazer, ou botão de Ctrl Z, refazer ou Ctrl Y, imprimir, verificação ortográfica, mudar a formatação, pintura, aqui você vai dar o zoom, estilos de texto. Mas aqui está também uma função mais importante para nós, que é a escolha da fonte. A fonte é o tipo da letrinha que vai sair aqui, né? Que muita gente diz, muda a letrinha ou muda a letra. Aqui a gente não fala letra, porque dentro da informática letra é letra, né? Tudo que eu digitar isso aqui, né? Tudo que você digita aqui são letras. Agora, visualmente, como isso vai ficar, é o que a gente chama de fonte. Tá bom? Então, visualmente, né? Por exemplo, aqui tudo aqui são letras. Ó. Todas essas palavras, tudo que está digitado aqui são letras. Agora, como que elas vão ficar ao digitar? Digite aqui várias letras. Agora, com que cara elas vão ficar? E aí é onde entra a fonte. A fonte é o visual da minha letra. Ó. Então, em cada uma cada vez que eu modificar, elas vão ficar com um visual diferente. Então, isso é a fonte.
aquilo que você digita é a letra. A forma como as letrinhas vão ficar, isso é a fonte. Então aqui você muda a configuração visual, as mais utilizadas, tá, gente? Principalmente se você vai fazer documentos, seja para fazer qualquer coisa, um relatório, uma capa de trabalho, a gente vai utilizar por padrão, tá? Isso é um padrão nacional, ou a gente vai utilizar a fonte Arial, normal, tá bom? Não em negrito, ou a Times New Roman. Ok? Então, para documentos, capas de trabalho, relatório, você vai utilizar uma dessas duas, ou a Arial ou a fonte Times. No caso aqui já está marcada a minha fonte Arial. Quando você vai fazer um documento, alguma coisa, a gente tem um padrão que chama de normas ABNT. E o padrão mais utilizado para formatação de textos é utilizar a fonte Arial e o tamanho, essa caixinha onde tem o número que é onde você coloca o tamanho, nós vamos colocar o tamanho 12. Tá? Esse é o padrão de formatação. Fonte Arial, tamanho 12. Se de repente você vai fazer alguma coisa menor que isso, né? Você está digitando alguma coisa, você vê que o número menor aqui é a fonte tamanho 8. Vai ficar pequenininho assim. Mas se de repente você tiver algo ainda menor que não cabe, ou você acha que o número 8 não é tão menor como você queria, você pode aqui dentro da caixa apagar o número que estava e você mesmo digita o número que você quer. Ok? Aí você fica aqui. No caso aqui, a gente não vai ter um número menor, conseguir um número menor que 8, certo? Esse é o valor mínimo e o valor máximo que eu tenho, que é o número 96. Mas você vai vendo que ele vai ter intervalos. Por exemplo, aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12, não tem 13, 14, não tem 15, 16, 17, 18, né? Já pula para 24. Isso não significa que você é obrigado a usar um dessas aqui. Por exemplo, aqui do 18 pula para 24, eu posso digitar aqui uma fonte intermediária. Entre o 18 e 24 eu quero o tamanho 20. Tá? Então você marca o texto, coloca aqui o tamanho que você quer, né? Damos um Enter e aí ele vai para o tamanho da minha fonte lá. Tá bom? A mesma coisa eu posso fazer para reduzir. Marco o texto, posso colocar uma fonte menor, aí eu dou um Enter e ele vai para a minha fonte menor. Tá bom? Então, o meu intervalo natural aqui é entre 8 e 96. Isso não significa que você não possa utilizar. Esse aqui são os padrões que a gente usa para digitação no dia a dia. Entre um número entre 8 e 96. Qualquer outro número aí eu posso alterar aqui. Então, alterei a fonte. Que outras coisas eu posso fazer? Outras funcionalidades nós temos aqui. O B de negrito. Aí você diz, não tem nada a ver, né? Mas é porque é o inglês, né? B da cor black, que é preto. Deixar mais preto, né? Deixar mais marcado, ó, destacado. Então, black. Ó, negrito, né? Black. Deixar negro, negrito. Ó, black. Esse izinho deitado que é o itálico, ele vai dar uma leve inclinação na minha letra. O de sublinhar, aí você diz, tem nada a ver que a palavra sublinhar tem o começo do U, mas é porque você lembra desse símbolozinho aqui que a gente usa muito nos e-mails, que é o underline. Né? O underline significa linha embaixo, certo? Ou o sublinhado, que é o que acontece, ó. Coloquei um underline em cada letra, underline, daí a letra U aqui, tá? Bom, nessa letrinha A com a barra embaixo é onde eu altero a cor do texto. Ó, aí a cor que eu quiser, eu venho aqui e escolho nessa paleta. Eu aconselho você, né, claro, se você está fazendo um documento oficial, um relatório, você sempre vai deixar a fonte que já está. O padrão é preto. Tá? Se você está fazendo algo mais formal, um convite de aniversário, algo, enfim, um texto que você vai mandar para os seus amigos, aí você pode alterar aqui. Se a sua intenção é imprimir, não usa muito cores fortes, tá?
Isso porque visualmente não vai ficar muito interessante e vai gastar bem mais a tinta da sua impressora. Cores muito fortes, assim como o amarelo, por exemplo, olha só, visualmente não fica interessante. E quando você vai imprimir também sobre a folha branca, né, não fica muito legal, tá? O amarelo sobre o branco. Vai mudar a cor, que é algo mais colorido, então vai mais aqui para o laranja, né? Pode ser, ou mais para esses tons aqui. Os tons pastéis não é muito interessante para impressão. Não é por isso que você vai usar um azul desse, né, super fluorescente aqui para utilizar também nos textos. Não fica visualmente interessante para a gente colocar dentro de um documento. Se nenhuma dessas cores aqui te interessa, você pode vir no modo personalizado, clicar aqui nesse botão de mais, e aqui vai aparecer as paletas. Aqui eu tenho os tons, ó. Por exemplo, se eu quero um tom de azul, um tom para rosa, um tom para vermelho, um tom para o amarelo, vai aparecer aqui uma escala. Você arrasta essa bolinha aqui para indicar qual é a cor que você quer e dá o OK. Tá? E aí ele já vai ficar aqui dentro da sua lista das cores criadas como personalizadas, tá bom? Ele vai aparecer na sua barrinha aqui, ok? Então, já está aqui as nossas primeiras dicas, tá? Você pode criar aí um documento. Eu sugiro que você crie o seu documento, já coloque aí o seu nome, a sua turma, tá bom? Para a gente já começar a edição. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que a gente trabalha mais algumas coisas dentro da formatação de textos. Um grande abraço, até a próxima. Não se preocupe, tudo que você fez até aqui, né, o seu arquivo já fica salvo automaticamente na nuvem, e todas as vezes que você fizer alguma coisa de errado, quer voltar, você pode vir aqui nas setas, ó, de desfazer e refazer até que fique como estava antes. Tá bom? Ou você pode dar os atalhos de Ctrl Z, Ctrl Y, se você estiver utilizando o teclado físico no seu computador. Um grande abraço, até a próxima aula.